agora quero começar, claro, falando sobre o Evangelho, né? Tem palavra que a gente sabe abraça o nosso coração. E hoje, Jesus diz exatamente o que a gente precisa escutar. Eu vos chamo amigos. Pensa só nisso, o Filho de Deus, o Senhor do Universo, o Salvador do mundo, nos chama de amigos. E ele ainda completa, ninguém tem amor maior do que aquele que dá a vida pelos amigos. E ele deu a vida por mim, deu a vida por você, por todos. Mas o amor de Jesus não é só para ser admirado, é para ser imitado. Ele diz, este é o meu mandamento, amai-vos uns aos outros assim como eu vos amei. A gente gosta de falar de amor, né? Mas Jesus vai além. Ele fala de um amor que serve, que perdoa, que escolhe o outro mesmo quando dói. Um amor de cruz, mas também de ressurreição. E tem mais, ele nos lembra que não fomos nós que o escolhemos, foi ele quem nos escolheu. Nos escolheu para ser amigo, nos escolheu para dar frutos, nos escolheu para amar. Hoje a gente pode se perguntar, eu tenho vivido como amigo de Jesus ou apenas como um admirador? Tenho amado como ele amou ou como é mais cômodo para mim? E que frutos eu tenho dado nesse mundo, hein? Que o nosso dia seja uma resposta de amizade a quem já deu a vida por nós e que o amor seja a marca, né, de tudo que a gente fizer hoje. Vamos junto então tomar aqui o nosso Santo Café hoje com o irmão Diego Joaquim, que está aqui, participou da Santa Missa agora. Bom dia, bem-vindo. Não participei da missa. Não participou? Não. Não estava lá na escala que ia participar da missa? Não. Hoje eu vou à missa mais tarde. Ah, entendi. Tem hoje estava na não? missa a irmã Claudete. Ah, mas não tem problema. Bom dia, não. Wilker. Bom dia pro senhor. Vamos tomar o nosso café aqui pra gente começar o nosso dia. Mas não tem problema não. Um abraço pra irmã Claudete que estava lá na missa, animando Claudete, a missa, o Padre Elias. participando. Eu vi também a irmã Marisele também estava lá cantando, ela que fez o salmo, né? Nossa, e hoje tá... Ela tá famosa. Tá agora. famosa. Eu até brinquei com elas ontem, elas estão insuportavelmente famosas. Eu vi as duas lá, mas não vi a irmã Claudete. Beijo pra irmã Claudete, abraço pra ela. Irmão, vamos começar então o nosso assunto de hoje falando sobre essa amizade de Jesus. Jesus então nos chama de amigos. Exatamente. É importante essa palavra que traz proximidade, né? Porque com amigo a gente é mais próximo, tem intimidade, se conhece. Talvez hoje a gente tem seguidores, né? Hoje nem se usa muito essa palavra, mas nas redes sociais falava assim, você é amigo de fulano, você tem tantos amigos. Hoje se usa mais a palavra seguidores, que acho que é mais adequada, porque amigo é proximidade, é quase como um irmão, né? E quando Jesus usa essa expressão e não a expressão discípulos, que também é adequada, mas não a expressão servos, que é a comparação que ele faz, ele quer exatamente mostrar essa nossa proximidade com ele e, ao mesmo tempo, esse compromisso que temos com a missão que ele inicia. Então, não estamos ali simplesmente como acessórios, mas nós temos a intimidade e participamos da missão com ele de forma importante, decisiva. Né? Se Jesus não puder contar com a gente, se a gente não pode contar com um amigo da gente, a gente não consegue fazer muita coisa. Então é essa relação que Jesus quer estabelecer conosco. E ele fala sobre o amor. Como que a gente pode entender, compreender esse amor que Jesus nos propõe, que ele fala para a gente lá no Evangelho? Pois é, esse é mais um trecho desse discurso belíssimo de Jesus, que São João coloca ali depois da última ceia, né? E ele está querendo deixar ali a sua herança para os discípulos. Então, por isso que ele fala no Evangelho de ontem, permanecer no amor, e na sequência fala do mandamento. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então, ele deu o exemplo. Como é que é esse amor que Jesus pede para que nós vivamos? É do mesmo jeito que ele viveu. Então, quando leio esse versículo, eu penso no grupo dos amigos mais próximos de Jesus, daqueles discípulos. Ele não escolheu pela estética, com certeza não, né? Ele também não escolheu por afinidade, porque naquele grupo tinha pessoas que não pensavam como ele e com quem, inclusive, ele sempre estava em conflito. E dentro desses amigos também tinham pessoas diferentes, mas pessoas com quem ele queria partilhar algo que era maior do que aquilo que nós pensávamos, que era a vontade de Deus. Então, por conta desse dom maior, ele trouxe todos para perto, para partilhar
esta mensagem, para partilhar esse amor. E ele queria deixar isso como herança para aqueles discípulos, mas essa herança ainda fica para nós nos dias de hoje, né? E como que eu posso viver no meu cotidiano esse amor proposto por Cristo? Aí eu quero trazer um exemplo da missa de ontem. Ontem à noite nós tivemos uma romaria muito bonita aqui no santuário, a romaria do Congresso de Animação Bíblica da Pastoral. E essa missa foi presidida por Dom Leomar, que é o arcebispo de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, e ele definiu na homilia dele o que é alegria. Muitas vezes nós entendemos alegria naquilo que nos dá prazer, naquilo que nos realiza. E ele definiu a alegria como aquilo que eu faço e aquela sensação que a gente tem quando a gente deixa o outro satisfeito, o outro feliz. Então, na dimensão da caridade, na dimensão da partilha, na dimensão da solidariedade. E é de fato, a sensação de realização, agora estou falando de sensação que nós temos quando a gente faz o bem ao outro é diferente de quando eu faço o bem para mim, né? E acho que a grande herança e a missão que Jesus espera que nós realizemos hoje é exatamente isso, é sair de nós e fazer como Ele fez, dar a vida, fazer pelo outro e se realizar nessa missão que eu realizo pelo outro. Então, muitas vezes, nós não devemos só buscar, ou como cristão, não devemos buscar somente a própria satisfação, a própria realização, mas nós precisamos também pensar que o outro precisa ser feliz, que o outro precisa ser atendido em suas necessidades. E o que eu posso fazer para que o outro possa viver assim, com dignidade, recebendo, na dimensão espiritual, né, a misericórdia que eu também tanto peço de Deus. Então quer dizer que se eu faço o bem para o outro, automaticamente eu também devo me alegrar. A minha alegria deve estar aí. Exato. Porque se eu faço só para mim, nossa, é até por instinto. Eu não faço nada de extraordinário. Eu quero ficar satisfeito, eu quero comer, ficar bem. Agora, aquilo que eu faço pelo outro é o extraordinário, né? E eu sou capaz de fazer. E foi isso que Jesus fez ao longo da sua vida. Por isso que ele se dá como exemplo. Ele fez sempre o bem pelas outras pessoas, atendendo naquilo que elas mais necessitavam, né? Se paralítico, concedendo que elas pudessem voltar a andar. Se estavam escravas da cegueira, libertando-as dessa escravidão. Ele sempre ofereceu para os outros e também recebeu quando, por exemplo, aquela mulher lavou os seus pés com um perfume muito caro. Então, aquilo que nós fazemos pelos outros também deve nos realizar, porque é ver o outro feliz. A nossa felicidade não está só em eu preciso, não. Eu também tenho que encontrar minha felicidade em ver o outro feliz, realizado, satisfeito. Em outra passagem também do Evangelho de São João, ele fala a palavra meu alimento. E isso também é muito profundo, porque o alimento dele era fazer a vontade do Pai, era ver o outro feliz. Isso deixava satisfeito, realizado, como nós ficamos satisfeitos quando a gente come. Muito bem. E é fácil a gente trazer isso para a nossa vida hoje, né? Porque com certeza em algum momento, o senhor, quem está em casa, eu também, a gente ao fazer algo por outra pessoa, a gente se sente muito satisfeito, se sente realizado. A gente não consegue muito bem entender por quê, né? De onde vem isso? Mas fazer o bem para o outro, de fato, nos faz bem também. A gente pode fazer uma analogia quando a gente presenteia alguém, né? Como a gente fica tão feliz quando a gente pode presentear alguém que a gente gosta muito. Vou dar um exemplo que a gente não entende, mas que a mãe da gente, a avó da gente entende, né? A mãe e a avó da gente, você chega na casa delas, ela faz a comida para a gente, serve, a gente come primeiro que elas. Elas não comem, elas esperando você comer. E você come e ela fica satisfeita de ver você satisfeito. A alegria dela está nisso, né? Exato, exato. Então, olha, fiz para você. Você gostou? Você está feliz? Então, acho que a relação de Deus conosco e nós com os nossos irmãos, acho que pode se inspirar também nesse exemplo dessa relação materna conosco, de ver o filho satisfeito. Muito bem. Eu já ouvi, inclusive,
Autores, Vou comer um pão de inclusive. queijo para ficar satisfeito. Pode comer, fica à vontade. Eu fico satisfeito em oferecer esse pão de queijo. Aham, sei. Aqui na TV. Eu já ouvi, inclusive, e tem autores que tratam disso, que falam que todo gesto de generosidade é ao mesmo tempo um gesto de egoísmo, porque a gente se sente bem quando a gente faz o bem para o outro. Aí é outro mérito, né? Mas eu queria agora falar sobre o que diz lá no Evangelho, sobre dar a vida pelos amigos. Como que a gente traz isso para o nosso contexto atual? Não é dar a vida no sentido literal, como Jesus fez, é? Pode ser que seja. Pode ser também, mas não só isso. Exato, depende do contexto. O que ele está dizendo é que a gente não pode ficar fechado nas nossas necessidades, fechados em nossas escolhas, mas também ter compreensão por pela necessidade do outro, o que eu posso fazer para que o outro viva bem, para que o outro viva com dignidade, para que o outro viva feliz. Isso exige esforço. Essa semana a liturgia trouxe também mais uma vez a passagem da multiplicação dos pães, em que Jesus faz aquela advertência: dai-lhes vós mesmos de comer. É nossa responsabilidade a felicidade do outro, o cuidado do outro. E isso exige esforço, por isso o esforço de dar a vida. Nós não podemos caminhar na indiferença. Isso é problema seu, Wilker, não tem nada a ver com isso. Não é bem assim. Claro que tem coisas que são problemas do outro, né? Que são realidades que o outro constrói e existe um limite nisso. Mas o que eu não posso é ser indiferente, né? Não sei o que se passa, não quero saber, tenho raiva de quem sabe. Essa fala está dita por aí, mas não é uma fala de um cristão. Um cristão, ele se preocupa em que o seu irmão tenha vida em abundância e deseja e pode colaborar com isso, se possível até dando a vida. Claro, a gente pode ampliar isso, inclusive, numa dimensão social, né, maior, em que você possa se esforçar pelo bem da sua família, pelo bem da sua comunidade. Então, pode ser que chegue até a dar a vida, e há tantos que chegam a esse ponto do martírio. Mas pode ser uma pequena renúncia que eu faço hoje para ter 5 minutos para conversar com alguém que precisa da minha atenção. E como hoje a gente vê o mundo, né, precisando disso, precisando acabar, eliminar essa indiferença. Como a gente naturalizou, por exemplo, a situação da guerra na Ucrânia. Nos primeiros dias a gente falava sobre isso, estava em todos os noticiários. Hoje a gente só fala quando tem alguma coisa muito pontual, muito específica, ou, por exemplo, quando o Papa, inclusive, entra, fala alguma coisa, e a gente acaba se tornando indiferente à realidade de sofrimento do nosso irmão. E é justamente o contrário do que Jesus está nos propondo aqui. E a gente pode trazer isso para mais perto ainda da nossa realidade, né? A gente sai na rua e a gente encontra ali pessoas que precisam muitas vezes de um acolhimento, precisam algumas vezes de um alimento, precisam de algo muito simples que está ao nosso alcance, mas que a gente naturaliza, passar para lá e para cá e ver aquela pessoa ali naquela situação. E às vezes não é só um bem material que ela precisa da nossa atenção. E a atenção, gente, às vezes é um olhar, às vezes é considerar qual que é o nome da pessoa, saber um pouco da história dela. É disso que ela precisa. Então, não é somente vou aqui dar uma moeda e seguir adiante, mas é olhar aquela pessoa nos olhos. Muitos ficam satisfeitos por isso, só com isso, né, que parece pouco, mas elas são vistas como pessoas, elas se sentem incluídas com o olhar. E nós excluímos com o rosto que a gente vira e a gente não alcança a pessoa com o olhar. Então, pequenos gestos podem significar muita coisa. Então, citando o Papa Francisco, Deus nos livre da indiferença, né? Não sejamos envolvidos, tomados pela globalização da diferença. No lugar disso, a cultura do encontro, da proximidade, que vê o outro como um irmão meu e que precisa de mim e que eu posso fazer alguma coisa por ele. E como a gente percebe que é próximo mesmo, né? Eu comecei falando sobre a situação lá na Ucrânia. Eu faço isso só para quebrar ele. Só para perder minha linha de raciocínio aqui. Comecei lá falando da situação lá na Ucrânia, trouxe para a situação nas ruas que a gente sai por aí e a gente no nosso automático acaba não conseguindo,
escolhendo, né, ser indiferente à realidade do outro, mas a gente pode aproximar ainda mais e levar para dentro de casa. Quantas vezes a gente não ouve as pessoas que estão dentro da nossa casa? A gente não é amigo das pessoas que estão dentro da nossa casa. Então essa globalização da indiferença começa aqui, né, no nosso lar, na nossa mesa praticamente. E nós somos roubados, tem tanta coisa roubando a nossa atenção hoje, né? O celular rouba a nossa atenção. Aqui, na nossa comunidade aqui, nós colocamos uma penitência para nós. Ninguém leva o celular para a mesa do almoço, para a gente poder se olhar, para a gente poder conversar, né? Porque se o celular fica do lado, a gente não conversa. Então, a gente tem que se obrigar, é exercício. Eu me obrigo a olhar, a estar com o outro. E aí, no Evangelho, Jesus fala, nos envia para que irdes e produzais fruto. Então, o nosso fruto é esse. O nosso fruto é a comunhão. O nosso fruto é a dignidade da nossa comunidade, da nossa família humana. Então, esse é o fruto da nossa adesão verdadeira a Jesus Cristo. Se o mundo hoje está como está, é porque nós ainda não chegamos nessa verdadeira adesão a Jesus Cristo. Muito bem. Ótima reflexão, né? Um evangelho muito bonito, pensar que Cristo nos chama de amigos, ou seja, nos conhece. E nos dá uma missão. Nos dá uma missão e nos conhece, né? Nos chama pelo nome. Isso é muito bonito. Agora, quero mudar de assunto, 8 horas e 21 minutos. Vamos falar sobre o Sino Vox Patris, abrir essa edição aqui do Santo Café, falando com você a respeito do Tá Na Hora de Doar de hoje, no qual a gente tem como foco tratar da vinda do sino, né? O sino que já está no Brasil, já fez uma peregrinação marítima muito longa, mais de 10 mil quilômetros até chegar aqui em Trindade. Você está vendo imagens aí dos dois sinos menores, né? Esses ainda são os menores. E você sabe que a gente ia passar direto por eles? Por quê? Porque a gente viu o Vox Patris chegar e já estávamos na van para sair, porque falaram, não, os outros menores vão ser desembarcados bem mais tarde, né? Aí entrou na van e eu tô lá e eu falei, Cláudia, olha os outros sinos ali. Aí pararam a van, pararam a carreta para a gente poder gravar, porque realmente tiraram do navio antes do previsto. E essa foi a hora do desembarque, foi muito emocionante para nós e para os funcionários, isso que é muito importante, né? As câmeras não pegaram, mas o porto inteiro parou para ver a retirada desse sino. Com aquele tanto de coisa que são desembarcadas lá a todo momento. Para eles é corriqueiro ali. São 32 containers por hora que são desembarcados, mas na hora do desembarque do sino, uma plateia imensa dos funcionários do porto assistindo tanto no navio como do lado de fora, porque de fato era algo único, extraordinário. Como é que foi para o senhor ver isso sendo realizado ali na sua frente, nos seus olhos? Ter contato direto ali com o Sino Vox Patris, conseguir vê-lo, não por uma tela? A gente toma noção do tamanho da responsabilidade que nós temos e da força que esse símbolo terá para os filhos e filhas do Pai Eterno, né? A grandiosidade do santuário que está sendo construído, a grandiosidade desse sino expressa a grandiosidade da fé do povo que está patrocinando tudo isso, né? Por que é tão grande? Porque a fé do povo é muito grande e é uma forma de expressar. O amor de Deus é muito maior que tudo isso. E o amor do povo é muito maior, mas a gente quer construir grandes coisas para expressar o tanto que esse amor é presente. Então, naquele momento, a gente estava ali esperando, é agora, e o sino saiu, é coisa muito rápida, coisa assim de poucos minutos. Mas a gente toma consciência disso e de fato, eu queria ter chegado pertinho e tocado nele, mas não foi possível naquele momento. Mas a partir de amanhã isso já vai ser possível, porque graças a Deus está sendo realizado hoje o desembaraço lá com a Receita Federal lá no Porto de Santos. E ele vai começar esse final de semana a viagem aqui para Trindade. Pois é, e é sobre isso que eu quero continuar falando agora, porque você anota aí na sua agenda para não se esquecer, amanhã vai ser um dia importantíssimo, a gente vai te lembrar disso hoje, sexta-feira, vai te lembrar disso amanhã também, porque a gente vai acompanhar aqui pela TV Pai Eterno o programa Alô Devoto a partir das 5 da tarde. Então anota aí, 5 da tarde, você já vai estar sintonizado aqui na TV Pai Eterno, acompanhar o programa Alô Devoto com o padre Jadeilson Santos.
Na sequência, vai ter a Santa Missa. Essa Santa Missa é em ação de graças pelo sino Vox Patris, certo? Exatamente, pela chegada do sino no Brasil. E também para pedir a bênção para essa viagem que ainda é longa até aqui. Não é uma viagem fácil, gente. Vamos pensar o seguinte, olha o tamanho desse sino. Inclusive, o cronograma da viagem ele pode mudar ao longo do caminho. Então, temos que pedir bênção de Deus para que tudo aconteça com toda tranquilidade, porque o sino chega assim, tudo em paz e dentro do prazo. É isso aí, é o que a gente vai fazer e você vai acompanhar aqui pela TV se não estiver lá na região de Santos, não estiver lá em São Paulo ou na região metropolitana de São Paulo. Quem estiver lá na região, puder dar um pulinho lá. A igreja lá é grande? A igreja é grande, a Catedral de Santos. Um abraço para o Padre Paul, que nos recebeu muito bem lá na semana passada. Também, eu esqueci o nome da secretária da paróquia, que é devotíssima do Pai Eterno, mas que vai ficar muito feliz, porque hoje o Padre Marco Aurélio está indo para lá e ela vai conhecê-lo. Então, a catedral muito bonita de Santos, cabe mais de 1000 pessoas para receber todo mundo. E em frente à catedral há uma praça muito bonita, que foi, inclusive, preparada pela Prefeitura de Santos, a quem agradecemos todo o apoio. E o sino, então, vai sair, esperamos que ainda hoje, do Porto, vai ficar estacionado em frente lá à Catedral de Santos. É muito distante? Do Porto? Não, é perto. Assim, 40 minutos do porto em que está o sino até a catedral. Mas o Porto de Santos, ele é muito grande e chega ali até mesmo o centro da cidade. Então, a carreta vai ser colocada ali hoje à noite, porque por conta das suas dimensões, ela só vai poder trafegar durante a noite. Então, durante todo o dia de amanhã, as pessoas poderão ver o sino, inclusive já descoberto, porque vocês estão vendo que ele está coberto ainda por essa manta térmica. Então, a expectativa é que ele seja descoberto e amanhã será a primeira exposição pública do sino diante da Catedral de Santos. E logo após a missa, o sino já inicia a sua viagem rumo aqui à Trindade. Então, para você que é de Santos, para ver o maior sino do mundo, para ver o sino do Santuário do Divino Pai Eterno, o sino Vox Patris, a voz do Pai, durante todo o dia de amanhã, diante da Catedral Nossa Senhora do Rosário aí em Santos. Oportunidade única para você que está na região e você, como eu disse, que está em qualquer outra parte do Brasil, acompanha aqui pela TV Pai Eterno. E você, devoto, que sempre contribui para manter a TV Pai Eterno e as obras do novo santuário, tem mais um motivo para ajudar. Estou falando justamente do sino Vox Patris, o maior peregrino do mundo, que vai seguir o seu caminho até Trindade, para a Romaria do Divino Pai Eterno. Esse gigante de 55 toneladas e 4 metros de altura é um instrumento simbólico da misericórdia de Deus e de uma devoção que já dura quase 2 séculos. A gente vai acompanhar detalhes desse assunto na reportagem da Ana Luísa Abreu. Segundo a tradição da igreja, os sinos sempre tiveram um grande significado, tanto para os religiosos quanto para a comunidade. Eles funcionavam como uma forma de comunicação, ao anunciar, por exemplo, as horas, o momento da oração e até mesmo notícias, sejam boas ou ruins. E mesmo com o passar dos séculos, continuam sendo relevantes. Não é à toa que o sino escolhido para representar a devoção ao Divino Pai Eterno recebeu o nome de Vox Patris, que em latim significa a voz do Pai. Com certeza o sino tem esse sentido espiritual de ser um chamado, né? Deus que nos chama a nos reunir para celebrar a vida, para ter essa presença do Pai Eterno em todas as dimensões da vida. Por isso, ouvimos o sino tanto com júbilo, para o momento de festa, um momento de alegria, como também, muitas vezes, algum momento de tristeza da vida, da comunidade, né? Acho que nos recorda sempre que o Pai Eterno está presente em nossa vida em todas as dimensões, em todos os momentos, a voz do Pai Eterno que está ali nos acompanhando, nos sustentando, e nos chamando sempre a encontrar sempre a força, a alegria da nossa vida
na palavra do seu Filho. Desde sua construção na Polônia, o Vox Patris, assim como os sinos menores João e Lucas, foram inspirados na misericórdia de Deus e na devoção simples e humilde, iniciada há 185 anos pelos romeiros da antiga Barro Preto. Uma relação de amor que atravessa o tempo. E aqui no santuário nós temos a alegria de estar nos preparando, para acolher o sino Vox Patris, que já pelo nome já traz esse sentido, a voz do Pai. A voz do Pai, o próprio Pai que nos chama, que nos chama sempre a caminhar seguindo a palavra do seu Filho. Temos também o sino São Lucas, que expressa muito nos seus evangelhos a misericórdia do Pai, que seja de fato um convite para que as pessoas façam a experiência da misericórdia do Pai, sejam de fato acolhidos da misericórdia. E o sino São João, o João nas suas cartas, no seu evangelho, nos expressa muito sobre o amor do Pai. Deus é amor, que com o toque do sino São João a gente possa de fato se abrir ao amor do Pai. Lembrar que Deus é amor e que nós também devemos ser amor, Nós devemos seguir como o Pai, Ter o coração como o coração do Pai, um coração de amor. A presença do sino no centro-oeste do Brasil impulsionará toda a capital da fé em diferentes setores, impactando principalmente a experiência individual e coletiva das diferentes famílias. Voz do Pai que ecoará em milhares de corações. Quantas pessoas colaboraram para que isso chegasse até aqui? Então, com certeza, o sino Vox Patris nos lembra essa verdade, Somos parte de uma história de amor, E a cada dia mais pessoas são chamadas a fazer parte dessa história. Então, que nós possamos, de fato, acolher este sinal, essa arte que nos convida o sino Vox Patris, a perceber que cada um de nós nos colocamos ali como instrumentos do Pai, mas o que mais importa é o Pai eterno. É por Ele, com Ele, e toda essa história vem a partir do Pai, indiferente de qualquer pessoa que passou, que está aqui, que passou, o que importa de fato é que o Pai possa ser ouvido, para que a voz do Pai possa alcançar o coração das pessoas. Nunca antes na história da Romaria do Divino Pai Eterno, um sino dessa grandiosidade esteve por aqui. A chegada do Vox Patris, a capital da fé, representa um grande passo para essa devoção, que cresce cada dia mais, marcando a vida e a experiência de fé para todos os devotos que passarão por aqui. Com certeza, o sino, que é um convite a ouvir a voz do Pai, é mais um elemento para nos motivar, de fato, a ouvir a voz do Pai, a ouvir a palavra, a ouvir a voz de Deus. Então, com certeza, é mais um elemento essencial para nos ajudar nessa vivência da nossa fé, da nossa caminhada como filhos amados do Pai Eterno. Então, que a gente possa acolher este grande sinal, esse sino, com carinho, com amor, e que nos ajude ainda mais, com mais esse elemento, a experimentar o amor do Divino Pai Eterno. Toda vez que a gente vê essa imagem aí, a gente fica impressionado com a dimensão desse sino. Padre Marco Aurélio, que é um homem alto, Verdade. Fica pequenininho ali perto do sino. A gente consegue ter uma ideia mais ou menos ali a título de comparação sobre a grandiosidade do sino Vox Patris. E a expectativa? O senhor que já viu ele lá em Santos, como é que está a expectativa para vê-lo aqui em Trindade? Olha, onde a gente vai, tem gente perguntando. Você vai em Goiânia, as pessoas perguntam no supermercado, na academia, e o sino, eu vou lá. Eu tenho um jovem que disse que já tem uma promessa de vir pedalando, acompanhando o sino na rodovia dos Romeiros. Então, é impressionante, porque a promessa não é para o sino, Mas é o gesto de gratidão que ele vai fazer, é acompanhar a chegada do sino. Então, é uma expectativa muito boa e será uma grande festa, e a gente espera
quando confirmar essa data, né? Porque depende de todo o trânsito, né? A gente tinha previsão para o dia 1º de junho, mas tem que aguardar o trâmite da estrada. Vamos ver como é que vai ser a viagem for acontecendo, pode ser antes, pode ser depois. E a gente conta com todo mundo acompanhando essa chegada do Sina aqui à Trindade. É isso, e a gente vai mantendo você bem informado, mas essa questão da previsão, se mantém o dia 1º, uma previsão ou não? Não tem mais assim. Não estamos trabalhando com essa previsão mais. Estava tudo preparado para o dia 1º, mas a própria empresa pediu um pouco mais de calma, porque a gente tem que ver como vai ser a carga na rodovia. Aí a gente vai poder fazer essa previsão. E a gente te conta aqui na TV Pai Eterno. Obrigado, irmão. Valeu, bom dia, bom trabalho. Volte mais vezes aqui para tomar café com a gente.